Bruno, me explica melhor o que é essa história do Vale da Morte e como as tecnologias seguem esse hype cycle. Interessante. No geral, né, quando uma tecnologia nova emerge, né, e começa a aparecer e se falar sobre ela, né, e aquela tecnologia tem um potencial muito grande de transformar a sociedade ou transformar as organizações, que no final das contas são reflexos da sociedade, né, o que acontece dentro das organizações. Existe uma expectativa muito inflada no início, né? Algumas pessoas começam a adotar e começam a se surpreender e começam a falar muito bem daquilo e aquilo começa a ser a bala de prata para tudo, né? E junto com isso começa-se muito investimento, né? Uma corrida, um hype, né? Para que se invista em muitos projetos envolvendo aquela tecnologia e depois ela claramente faz uma descida muito brusca, que é esse Vale da Morte, o Vale da Desilusão, que começa-se a ver que ela não é para tudo, ou ela não está pronta totalmente, ou ela precisa de ajustes. E como boa parte das vezes, né, essas tecnologias de larga escala são incrementais, elas precisam de alguns ajustes, ou as empresas não estão prontas para implementar muitas vezes, e há aquela descrença de que aquilo muda eu resolvo tudo que é problema com isso, esse negócio serve para nada, né? É o famoso. E aí depois, né, como você explicou, ela chega num crescimento mais sensato, né, numa inclinação mais moderada, até se atingir o chamado platô de produtividade, que é quando se extrai o máximo valor e ela vira realmente uma realidade inserida dentro dos negócios ou dentro da sociedade, né? E aí a generativa, como você bem disse, ela está agora entrando nesse seu período do Vale da Desilusão, ou Vale da Morte, onde essa descrença começa a ocorrer, né? E a gente já começa a ver muitos números em relação a isso. Bruno, uma das razões pelas quais esse Vale da Morte acontece é justamente a frustração em relação àquelas expectativas iniciais. Não que a tecnologia não seja suficientemente boa, mas muitas vezes o valor que a gente atribui àquela tecnologia, e o mercado faz muito isso, até para consultoria vender projeto, autor vender livro, os programas acontecerem, a gente começa a falar tanto de um assunto que, de repente, a gente acha de verdade que aquela tecnologia, aquele tema, o assunto que tem se falado tanto, ele vai resolver tudo. E a gente viu isso acontecer muitas vezes. E esse movimento de inflar expectativas e de se desiludir com elas, ele é frequente. Ele vai acontecendo com praticamente todas as tecnologias. A gente tem visto isso acontecer também de uma maneira mais contundente ainda com computação espacial. Em um determinado momento, tudo era metaverso e, de repente, metaverso não serve para nada. Uma das coisas que fazem essas tecnologias se confirmarem nos platôs é a adoção em larga escala. Só que, quando a gente fala de inteligência artificial generativa, ainda é bem mais comum nós encontrarmos nas empresas projetos mais simples de AI como um copiloto do que, de fato, projetos mais bem estruturados, grandes implementações e soluções que, de fato, mexam o ponteiro das organizações de uma forma mais contundente. Quais são os desafios de se colocar a inteligência artificial em larga escala? Olha, nem todas as empresas, nesse momento, vão adotar essa inteligência artificial em larga escala, né? O que a gente já começa a perceber são alguns padrões. Empresas que, classificadas quanto ao pace, ao ritmo, né, de adoção dessa tecnologia dentro das organizações, né? Tem algumas que adotam de uma forma mais rápida, mais acelerada, e que são chamadas as empresas do tipo AI Accelerated, e tem as AI Steady, que são as empresas que estão num ritmo mais moderado, mais constante e estável. O que acontece é que essas de ritmo mais estáveis já começam a se posicionar como empresas que vão usar para obter eficiência no dia a dia. E tem outras que realmente têm ambição maior de colocar AI nos seus
produtos, como diferencial no seu negócio mesmo, gerando novas fontes de negócio, novas abordagens de negócio. E isso começa a ficar claro, né? E são formas de trabalhar completamente diferentes, mas você já começa a ver esses dois padrões, né? E é super curioso, né? Porque estudos têm mostrado que a produtividade em uma etapa do negócio só não necessariamente gera o benefício todo que você queria na cadeia toda do seu processo, da sua empresa, né? Na cadeia de valor daquilo que você atua, né? Então, por exemplo, se você pode fazer um uso de AI generativo para uma etapa do seu processo, sei lá, de venda, talvez, de gerar propostas comerciais, mas que não necessariamente vai gerar mais deals no final, porque vai engargalar em alguma outra etapa que não se está usando nada nesse sentido, né? E aquilo não se reflete em ganho. Então, isso, né, seja nesse lado para uso mais em termos de produtividade pessoal dos funcionários, seja nas empresas que estão usando em mais escala, geram frustração, né? Mas você já começa a ver. E outras empresas não. Outras empresas estão realmente focando seus esforços em fazer algo que transforme o seu produto final. E aí a gente está falando de uma outra liga, pode-se dizer assim, né? Uma liga de investimentos muito mais pesados e com números que vêm também corroborando com esse vale do desespero, né? O vale da morte, que é que 50% dos projetos que pretendem ir além da produtividade comum, né, do dia a dia, estão parando no meio do caminho, por principalmente superarem muitos os custos iniciais previstos, né? Mas a gente já começa a ver claramente esses dois clusters, esses dois segmentos de empresas fazendo usos bem diferentes de AI dentro do seu espaço. Vou falar uma coisa óbvia, mas que nem sempre a gente para pensar e, curiosamente, nem sempre os projetos de tecnologia também endereçam. Uma empresa lucra mais, ela entrega mais resultado para os seus acionistas no final do ano, quando ela consegue aumentar as suas receitas, estabilizar os seus custos ou, eventualmente, manter a sua linha de receita estável e diminuir os custos operacionais. Preciso vender mais ou gastar menos. Simples assim, que nem a gente, na nossa casa. É mais fácil, no geral, claro, encontrar um padrão de ganhos rápidos com implantação de projetos de inteligência artificial em qual dessas duas vias? Vendendo mais, gastando menos ou, eventualmente, não é essa a análise que se faz e a gente precisa encontrar os projetos de tecnologia, precisa significá-los em inteligência artificial sob outra perspectiva? Olha, no geral, projetos mais voltados para a produtividade, e aí vem muito na linha do corte de custos, né, de redução de despesas, são, no geral, mais simples de serem feitos. Você faz uso de tecnologias já existentes, você está falando do Large Language Models, né, os LLMs, você faz uso mais amplamente do que já está pronto, né, do que, por exemplo, quando você quer lançar algo extremamente diferenciado, que aí você já tem que usar outras técnicas de AI generativa para colocar a sua inteligência dentro de algo que te diferencia, né? Aí você já fala de outras técnicas que são mais caras, que são mais consumidoras de infraestrutura. Então, assim, no geral, a opção de redução de despesa pode dizer assim, a fruta mais rápida de pegar no galho para gerar algum resultado, né? E o que a gente vê, na maioria das vezes, e está se vendo muito, né? Eu tenho visto isso bastante em conversas com executivos de mercado, um problema em busca de uma uma solução em busca de um problema, né? Sim. E aí o que a gente vê, eu vejo muitas reuniões, muitos encontros para discutirem use cases para AI generativa. Como se você não tivesse um problema interno latente e fosse se juntar com mais outros pares de mercado para descobrir que problema eu acho para usar esse tipo de solução. Mas, na verdade, é o contrário, né? Acho que você deveria partir de um problema de negócio e, né, você olha para o baú de ferramentas, que estão todas as tecnologias emergentes, e você olha, essa pode ter alguma coisa a ver. Vamos fazer uma POC, vamos fazer um piloto,
Às vezes a empresa quer abraçar coisas muito maiores, né, de mudar, muito voltados para a linha de receita, né, que é a segunda opção que você falou, né, e fazer algo totalmente disruptivo, um produto novo, ou mudar uma abordagem completa do seu negócio e parte direto para fazer o primeiro piloto nesse sentido. E para no meio do caminho, né, não vê que os custos são muito maiores, o use case não está bem definido porque foi quase que importado de mercado porque todo mundo está fazendo, né, e importou para a empresa dele. Então, esses fatores acabam fazendo as coisas naufragarem pelo meio do caminho e gerar essa estatística ruim aí, segundo o Gartner, né, de 50% dos projetos que têm essa missão um pouco mais longa ficarem pelo meio do caminho.